já tem notícia nova batendo na porta, IPO da Modal Mais. E agora a gente vai ali pro quadro para mostrar para vocês como que vai funcionar essa dinâmica, o que eu acredito e tudo que eu peguei de dado na internet pra gente dar uma estudada junto. Então vamos para lá. Liga só, separei aqui os principais dados da XP, que é a maior concorrente e a Modal. Porque se você for pegar essa notícia que tá aparecendo aqui do lado, ó, IPO da Modal com 30% de desconto em relação à XP, que eu acho uma notícia bem errada, você vai entender por que eu tô fazendo essa comparação, tá? Por quê? Porque quando a gente tá falando de valuation em relação a comparar múltiplo, ou seja, você pegar a empresa X e comparar com a empresa Y, a gente está querendo entender como se elas fossem páreas. E no caso da Modal, eu não acho que ela seja nem um pouco párea com a XP. Então, você chegar e falar que a empresa vai estar negociando com 30% de desconto em relação à XP, como se isso fosse algum mérito ou uma coisa barata, eu não acho que faça tanto sentido assim não, tá? Então, vamos falar aqui os dados das empresas. A XP tem uma base aí de 2,8 milhões de clientes ativos. E ela tem um NPS, que é o Net Promoting Score, ou seja, uma avaliação dos clientes de 71. Não é tão boa assim, eu não consegui achar o da Modal na internet, tá? Se você achou, joga aí nos comentários. Enquanto a Modal só tem 1 milhão de clientes, ou seja, ela tem uma rede de clientes muito menor. E, cara, isso significa e mostra pra gente justamente a irrelevância dela no cenário nacional. E agora, a minha mãe que tá filmando, eu vou pedir pra ela fazer assim se ela conhece a Modal e assim se ela não conhece pra câmera. Porque eu acredito que ela não conheça. A XP tem um papel muito mais importante no cenário nacional. A XP, ela tá em todos os lugares, ela aparece na TV, na propaganda, tem a participação do Itaú, que bem ou mal dá um lastro para a empresa. Então eu acho que é muito importante você entender a dinâmica de que não tem por que comparar uma empresa que não tem nada a ver com a outra. Eu acho que é até injusto a gente comparar uma com a outra. E também a XP pode estar cara ou pode estar barata. Não faz tanto sentido assim a gente comparar diretamente. Tem vários fatores que influenciam e a XP nem no Brasil é listada. Então essa comparação não faz tanto sentido para mim, tá? A XP tem 39 bilhões e meio de reais em captação, ou seja, de dinheiro de cliente. E a XP gera fundos imobiliários, faz várias coisas muito mais complexas que a Modal não chega nem perto. A Modal tem algumas parcerias com o Credit Suisse, mas ela só tem 3 bilhões de captação em termos de clientes. E aqui eu peguei o índice de Basileia, que é um indicador que mostra pra gente o quanto o banco está alavancado. No caso, a XP tem 16,7% e a Modal um Basileia de 11%. E eu botei aqui essa bolinha vermelha porque é perigoso, que é o mínimo exigido pelo Banco Central, tá? Depois você dá uma pesquisada com calma, mas quanto menor, mais alavancada e menos segura aquela instituição é. Então é importante ficar de olho nisso, tá? E aqui eu coloquei dois fatores importantes, tá? O Financial Deepening é um movimento que está acontecendo atualmente aqui no Brasil, que é o quê? O setor financeiro se aprofundar, ou seja, está crescendo, está alastrando, está se capilarizando entre outras camadas sociais. Ou seja, começa a atingir uma base de clientes maior. E isso acontece atualmente no Brasil. Mas eu não acho que investir na Modal seja uma maneira inteligente de se expor a isso. A gente tem várias formas, como pela B3, B3SA3, que é a própria bolsa. A gente tem o BTG Pactual, que é um banco muito bem situado, quando a gente está falando de investir nesse crescimento do setor financeiro brasileiro. Tem Banco Pan, tem várias formas. Então não acho que a Modal seja a melhor forma, tá? Sem falar do fato que ela tá abrindo capital só com Unity. E eu não ligo muito para isso não, tá? O tipo de ação Unity. Só que a questão é que a Unity da Taesa não me incomoda. A Taesa tem capital aberto há anos e anos. Só que a Modal Mais é uma empresa nova, recente. Então eu acho que ela já poderia estar abrindo capital com o código de negociação 3 no final, estando listada no novo mercado ou um setor com mais governança corporativa. Então, para as empresas recentes, eu não acho isso tão positivo. E por último, eu coloco aqui uma questão para vocês. Se é um setor the winner takes all, ou seja, o vencedor toma tudo e os outros ficam só ali pegando migalha. Eu não acredito que seja tanto assim. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Quando a gente está falando sobre internet, existem vários influenciadores e não é um só que vai mandar em tudo. É um setor bem difuso, bem capilarizado e cada um tem sua parcela da internet. E eu acho que também isso acontece com as corretoras, mas ao mesmo tempo, a XP tem um domínio muito grande aqui no Brasil, principalmente por essa questão que já está lastrada aqui no Brasil, vários clientes, mas assim, eu acredito até que a Modal possa ter algum potencial, mas nada muito grande não, tá? Então, essa é a minha opinião sobre a IPO da Modal Mais. Eu não entro em IPO, não faz parte da minha estratégia, e eu acredito que a longo prazo essa empresa não tenda a dar um retorno tão grande, e o preço dela com 30% de desconto em relação à XP não significa muito para mim, porque são duas comparações que não fazem tanto sentido, tá? Então, se você curtiu o vídeo,
Deixa a tua curtida aqui embaixo, o teu comentário, porque eu quero ouvir a tua opinião. Se você pensa em entrar no IPO da Modal ou se você já entrou em algum. Então é isso, galera. Tamo junto e é só o começo. Fui!